ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid. Barroso concedeu liminar em mandado de segurança apresentado no mês passado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru e liberou o tema para julgamento colegiado imediatamente no plenário virtual do STF. Na liminar, o ministro destacou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos: a assinatura de 1/3 dos integrantes da Casa, indicação de fato determinado a ser apurado e definição de prazo certo para a duração. O ministro entendeu que não há possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa. Ainda segundo Barroso, não se pode negar o direito à instalação da comissão em caso de cumpridas as exigências sob pena de se ferir o direito da minoria parlamentar. Trata-se de garantia que decorre da cláusula do Estado Democrático de Direito e que viabiliza às minorias parlamentares o exercício da oposição democrática. Tanto é assim que o quórum é de 1/3 dos membros da Casa Legislativa e não de maioria. Por esse motivo, a sua efetividade não pode estar condicionada à vontade parlamentar predominante, disse o ministro. O ministro justificou a concessão da liminar com urgência em razão do agravamento da crise sanitária no país, que estaria em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, comentou: o ministro Barroso, em decisão monocrática, ordenou ao Congresso que abra a CPI da Covid. Pacheco, em represália, deveria abrir a CPI da Lava Toga. Mas será que ele tem essa coragem? O deputado Marco Feliciano alertou: o ministro Luiz Roberto Barroso acaba de determinar que o presidente do Senado instaure a CPI da Covid. Depois de perseguir religiosos, agora coloca o parlamento de joelhos. Ontem eu avisei que o Leviatã é insaciável. O advogado Oduvaldo Calixto rebateu: então cabe agora ao covarde presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinar a abertura de processo de cassação dos ministros do STF, pois os requisitos constitucionais estão previstos e definidos nos mais de 40 pedidos. O deputado Felipe Barros disse: o AI-11 fechou o Congresso Nacional quando começou a invadir competências exclusivas do Legislativo, prendeu parlamentar, censurou jornalista, fechou igreja, soltou criminosos, proibiu a polícia de atuar e impôs Agora decide qual CPI deve ser instalada. É golpe de Estado. O internauta Kleber Jacome respondeu ao senador Cajuru, que comemorava a decisão. Senador Cajuru, a reincidente utilização do judiciário em questões legislativas passa um atestado de incompetência e ineficiência. Se for para ser assim, passem suas atribuições para o Poder Judiciário e deixem Brasília imediatamente. Haverá bilhões de reais em economia. O ativista Alan Lopes disse: urgente, Luiz Roberto Barroso acaba de atender o pedido da oposição e determina a abertura da CPI da Covid no Senado. Eles vão arrumar um jeito de responsabilizar o presidente. O golpe está em curso. O golpe é tão escancarado que a finalidade da CPI é exclusivamente investigar as ações do governo federal. Governadores e prefeitos estão de fora da investigação das inúmeras fraudes e autoritarismos que cometeram. Não há como esse país dar certo com essa composição do STF. Lopes exaltou-se. Barroso é um canalha. Ligou para Pacheco, coagindo-o a abrir a CPI. Caso contrário, ele mesmo faria, humilhando o Legislativo e provando a superioridade do Judiciário em relação aos outros poderes. A corda já arrebentou faz tempo. Estou vendo o filme americano passando no Brasil. O youtuber Kim Paim disse: Barroso acabou de obrigar o Senado a abrir a CPI da saúde. É o golpe de Estado. Barroso não aceitará nada além de um impeachment de Bolsonaro. Bárbara, do canal Te Atualizei, afirmou: Barroso, através do STF, usurpa o poder legislativo e obriga o Senado a abrir a CPI do Covid. Além de travar todas as pautas e reformas,
usarão essa CPI para perseguir o presidente. Quem quer apostar? Não é mais sobre o quanto pior melhor. Agora é abrir a terra arrasada. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, disse: Barroso obriga o Senado a abrir uma CPI do Covid. Mais uma vez, o STF se intromete diretamente no Legislativo. O Congresso já foi tão desmoralizado e sempre se mostrou tão covarde diante do STF que agora os ministros sabem que podem tudo. Congresso covarde. Oliveira acrescentou: o STF mandou abrir a CPI porque ela tem assinaturas e o Pacheco não a abriu. Ah, tá. Então quero ver qual senador pedirá ao STF para determinar a análise dos pedidos de impeachment de ministros do STF. Afinal, os pedidos existem e o Pacheco não faz nada. A cidadã Mita Guimarães disse: Acho que o STF está flertando com o perigo. Querem desestabilizar completamente o país. Não tem como haver harmonia entre poderes nem democracia desse jeito. O perfil Demagogia do Oprimido afirmou: a pior parte dessa CPI da Covid é saber o que ela trará de imediato ao povo, a continuidade da pandemia. A derrubada do presidente só pode ocorrer com o povo acuado em casa, em pânico pelas milhares de mortes e oprimido pelas restrições. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência, boa tarde a todos os colegas, ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, ilustres advogados que estiveram na tribuna. Cumprimento a todos os advogados, também eu na pessoa do doutor André Mendonça, que retorna ao nosso convívio, e também faço um registro de homenagem ao doutor José Levi do Amaral, que por meses esteve conosco aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu devo dizer que eu pessoalmente lidei intensamente tanto com o doutor André, como advogado-geral da União e como ministro da Justiça, quanto com o doutor Levi, ao tempo em que esteve aqui, e acho que é um registro devido e merecido à excelência do trabalho que um e outro exercem perante o Supremo Tribunal Federal e que merece o reconhecimento. Eu, presidente, resumo brevemente a hipótese, também não pretendo votar muito longamente, embora considere essa uma questão muito importante. Cumprimento desde logo o nosso relator, o ministro Gilmar Mendes, pela proficiência e erudição do seu voto, e cumprimento também, respeitosa e carinhosamente, devo dizer, o ministro Cássio Nunes Marques, por um voto do qual vou discordar, mas que considero primoroso na sustentação do seu argumento e na demonstração dos seus fundamentos, e gostaria também de hipotecar solidariedade, porque sei que Sua Excelência decidiu de acordo com a sua convicção e com firme honestidade de propósitos. E quando as pessoas decidem com convicção e honestidade de propósitos, merecem respeito e consideração, independentemente de maior ou menor concordância. A hipótese é já bem demonstrada, é uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSD, que tem por objeto um específico dispositivo de decreto estadual, decreto estadual de São Paulo, que, num elenco de medidas emergenciais que instituiu, vedou a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. Sua Excelência, o ministro relator, negou, indeferiu a liminar e trouxe a decisão a plenário, sugerindo desde logo a conversão em julgamento definitivo, com o que desde logo me manifesto de acordo. Também não tenho divergência quanto à preliminar já superada, e, portanto, passo imediatamente ao mérito do meu voto, começando por um registro muito objetivo, porque a matéria já foi versada pelos ministros que me antecederam, do quadro atual da pandemia
no Brasil em que nós vimos batendo recordes negativos e de anteontem para ontem, como se registrou, morreram mais de 4.000 pessoas. É como se nós tivéssemos 20 aviões caindo por dia. No Brasil, chegamos a 340.000 mortos e há uma estimativa lúgubre de que até julho teremos 500.000 mortos. Mais do que morreram na Guerra Civil Americana. Como registrou o ministro Luiz Edson Fachin, nós nos atrasamos em incentivar o uso de máscara, em fomentar o distanciamento social e em comprar vacinas, e estamos pagando esse atraso com vidas. E, em triste ironia, muitos dos negacionistas já deixaram esta vida vítimas da pandemia. Como sempre procuro enfatizar, não se aplica o direito em abstrato, fora de uma realidade concreta. É preciso levar em conta a normatividade dos fatos, ou seja, a sua influência sobre o sentido e o alcance das normas jurídicas. À luz dessa realidade fática com a qual nos deparamos, é que eu teço as breves considerações que se seguem. O primeiro ponto que me parece relevante destacar na solução dessa questão jurídica aqui trazida é a de que há consenso científico de que a transmissão da Covid-19 se dá, sobretudo, por gotículas transmitidas pela respiração ou pela fala quando as pessoas estão próximas. E porque assim é, o distanciamento social e o uso de máscaras são unanimemente reconhecidos como medidas protetivas que protegem, que salvam vidas e protegem a saúde. Em situações mais agudas, se adota uma fórmula mais rígida e radical de distanciamento social, que tem sido identificada pelo nome anglo-saxão de lockdown, que normalmente se impõe com um caráter obrigatório. Em muitas partes do Brasil, esta tem sido a necessidade, um distanciamento social rigoroso, obrigatório, apelidado de lockdown, por recomendação das autoridades sanitárias. Trata-se, portanto, de ciência e não de ideologia, de medicina e não de metafísica. Ciência e medicina são, nesse caso particular, a salvação. É verdade que é a salvação do corpo, mas o espírito, ao menos nessa dimensão da vida, não existe onde não haja corpo. Portanto, salvar vidas é a nossa prioridade. Aliás, é difícil de acreditar que, passado mais de um ano da pandemia, presidente e prezados colegas, até hoje não haja um comitê médico-científico de alto nível orientando as ações governamentais. Tudo parece ser um misto de improviso, de retórica e de dificuldade de lidar com a realidade, mesmo diante de 340.000 mortos. E aqui gostaria de dar um brevíssimo depoimento de como a ciência pode ajudar, e ainda pode ajudar, na minimização das mortes. Eu tomei posse no Tribunal Superior Eleitoral, sucedendo para minha honra a ministra Rosa Weber, em maio do ano passado. E a primeira providência que tomei, já que me caberia organizar as eleições, foi montar uma comissão de médicos, epidemiologistas, sanitaristas e infectologistas, e um biólogo e um físico especializado em monitoramento de epidemias, e pedi a eles que monitorassem a curva da doença para informar ao tribunal sobre a necessidade ou não do adiamento das eleições. E com acerto preciso, essa comissão de médicos recomendou que as eleições fossem realizadas no segundo semestre de novembro do ano passado, porque eles estimavam que nesse momento a curva teria descido ao seu menor ponto, o que efetivamente ocorreu.
e nós conseguimos realizar as eleições em segurança, ouvindo o aconselhamento de quem tem conhecimento. Em seguida, nós precisávamos determinar se estenderíamos ou não o horário das eleições e se convinha ou não reservar alguns horários em razão das faixas etárias. E para isso nós montamos um comitê de estatísticos com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INSPER e a USP, que recomendaram a prorrogação do horário por 1 hora e a reserva das 3 primeiras horas para quem tinha mais de 60 anos. Os estatísticos também acertaram e nós conseguimos fazer eleições praticamente sem fila, com 113 milhões de eleitores. Em seguida, para organizar o plano de segurança sanitária, nós convocamos o TSE, a Fundação Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, que fizeram um minucioso plano de segurança sanitária que nós divulgamos a todas as sessões eleitorais, que, no geral, foi observado, e nós também, quanto a evitar o contágio, conseguimos os melhores resultados. Eu faço esse registro para deixar documentado que a gente deve recorrer à ciência, aos especialistas, seja em que área for, para calcular probabilidade estatísticos, para calcular a curva da doença, médicos e pessoas que tenham essa capacidade. Portanto, ainda é tempo, com atraso, mas não tarde demais. O país precisa de um comitê médico-científico de alto nível para orientar e legitimar as decisões que são tomadas pelo país afora. Isso me parece necessário e indispensável ainda nesse momento. E quando o ministro Luiz Fux reportou na semana retrasada que havia estado numa reunião e que se decidiu pela constituição de uma comissão, eu imaginei que fosse uma comissão médico-científica, mas, na verdade, era uma comissão de monitoramento político, que pode ter lá a sua utilidade, mas acho que nós estamos precisando mais do que nunca de ouvir a ciência. Sem, todavia, desmerecer a importância da religião, como foi exaltado no voto que, reitero, merece todas as homenagens do ministro Cássio Nunes Marques. E eu já disse aqui, em outras situações, que por muito tempo se supôs que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam o sentimento religioso para a margem da história, superado pela tecnologia, pelo racionalismo, pelos diferentes avanços civilizatórios que se obtinha com a ciência. E, de fato, a Revolução Científica, com as transformações que operou nos fundamentos da física, da astronomia e da biologia, quebrou dogmas religiosos que haviam atravessado os séculos. A transição entre a visão tradicional pautada pela religião e o novo paradigma, todavia, não se deu sem paradoxos e contradições. Como observou um historiador, Isaac Newton, um dos símbolos desse período, dedicava muito mais tempo ao estudo da Bíblia do que às leis da física. Aliás, a propósito, esta tensão que, em alguma medida, que nós verificamos aqui, ela já vem de longe. Quando, da Revolução Científica, se estabeleceu com Nicolau Copérnico a teoria heliocêntrica de que era a Terra que girava em torno do Sol e não um contrário, um dos seus principais defensores, num episódio emblemático, foi Galileu Galilei, que em 1615 procurou defender e demonstrar essa teoria e foi obrigado pela Inquisição a renunciar às suas próprias ideias e a permanecer em prisão domiciliar. E na sequência histórica de um longo século de guerras religiosas, o iluminismo surgiu como um vigoroso movimento intelectual, fundado no primado da razão, na liberdade, na tolerância e na separação entre a Igreja e o Estado. Thomas Woolston, no início do século XVIII, chegou a decretar
a morte do cristianismo, que ocorreria até 1900, previsão que foi considerada excessivamente conservadora por Voltaire, que prenunciara um fim mais próximo. Fechado o ciclo e já avançado o século XIX, Karl Marx proclamou que a evolução da história levaria ao ocaso da religião. Não é difícil perceber que as diferentes previsões e profecias acerca do desaparecimento do sentimento religioso não se realizaram. É certo que a modernidade trouxe efetivamente a secularização, a laicidade do Estado e a separação entre ciência e fé, com o deslocamento da religião predominantemente para o espaço da vida privada. A verdade, porém, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, de Darwin com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna trazida pela teoria da relatividade, pela mecânica quântica e pela confirmação do bóson de Higgs, o sentimento de religiosidade não arrefeceu. O fato inelutável é que a ascensão das ciências e o avanço tecnológico não deram conta das demandas espirituais da condição humana. Apesar do humanismo, do agnosticismo e do ateísmo terem representantes intelectuais de grande expressão, quase 84% da população mundial professam alguma religião. E no Brasil, de acordo com o levantamento do IBGE em 2010, é o que nós temos, e ainda agora com essas dificuldades em relação ao censo, em 2010 apenas 8% dos entrevistados se declararam sem religião. Nas palavras do Yuval Noah Harari, mais de um século depois de Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal. Em suma, a modernidade e todas as transformações culturais e científicas dos últimos 500 anos não levaram ao ocaso das religiões, ao desaparecimento do sentimento religioso, nem tampouco eliminaram a necessidade humana de algum grau de espiritualidade. Embora a religião tenha sido removida do centro dos sistemas sociais, a decisão do indivíduo em relação a ela, seja para aderir a uma, seja para rejeitar todas, ainda constitui uma das escolhas existenciais mais importantes da sua vida. Diante dessa realidade, o Estado deve desempenhar dois papéis decisivos na sua relação com a religião. 1, assegurar a liberdade religiosa. E 2, conservar a neutralidade no tocante às diferentes religiões, sem privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. Penso que o núcleo essencial da liberdade religiosa consiste no respeito à crença de cada um. Não impedir o exercício da religião, nem tampouco discriminar alguém por motivo de religião. Mas a restrição temporária das reuniões públicas, a meu ver e com todas as vênias, não fere o núcleo essencial da liberdade religiosa. Eu abri esse capítulo, presidente, pedindo vênia por tê-lo alongado, porque eu fiz questão de reiterar o meu respeito pela religião e pelo sentimento religioso das pessoas, de um respeito muito sincero que professo de longa data. Penso, porém, que fé e ciência são dimensões diferentes da vida. Ambas são importantes. Na esfera privada, as escolhas religiosas devem ser soberanas. Porém, no espaço público, deve vigorar a razão pública, os valores compartilhados por todos e não doutrinas ou crenças particulares. Nós temos, nessa matéria que estamos debatendo, a tensão entre dois interesses que, nesse momento, estão contrapostos. O primeiro deles é a liberdade religiosa a que me referi e que faz parte do universo das escolhas existenciais de todas as pessoas.
e o Estado, como já disse, não pode impedir ninguém de professar a sua crença, nem desmerecer qualquer pessoa por essa razão. A liberdade de culto é uma das manifestações da liberdade religiosa. Não são conceitos idênticos. É um pouco em uma relação de gênero para uma específica manifestação. A liberdade religiosa, como regra geral, não comporta restrições externas, mas a liberdade de culto, naturalmente, me parece que comporta e deve mesmo comportar. Um indivíduo pode atravessar a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, ou a Avenida Paulista, em São Paulo, rezando para o seu Deus, seja lá qual for a maneira em que o conceba. Mas não pode parar no meio da rua e fazer uma cerimônia religiosa atrapalhando o trânsito, porque a liberdade de culto precisa ceder às circunstâncias de outras demandas da sociedade. A intenção com a liberdade religiosa nesse quadro de pandemia estão os direitos à vida e à saúde. Isso porque, de acordo com as instituições médicas em geral, as aglomerações de pessoas são focos de transmissão da doença. Cultos, missas e atividades religiosas de caráter coletivo como intuitivo produzem a reunião de pessoas. Portanto, como bem demonstra o caso presente, nós, e é recorrente em questões que chegam a esse tribunal, nós temos uma colisão de normas constitucionais, uma colisão de direitos fundamentais, uma tensão entre valores e interesses diversos, e quando isso ocorre, como já repetimos aqui muitas vezes, a maior parte dos tribunais do mundo recorre a uma técnica que é a técnica da ponderação, utilizando como medida de determinação dos critérios dessa ponderação o mandamento, postulado, a máxima ou o princípio da proporcionalidade. A ponderação, na verdade, ela significa a atribuição de pesos aos valores contrapostos à luz dos elementos do caso concreto que esteja sendo julgado. Quando se trate de uma restrição a direito fundamental, a proporcionalidade desempenha um papel decisivo para uma clássica trilogia de aferição, que é verificar se a medida é adequada, se a medida é necessária e se o que se ganha com a medida é mais valioso do que aquilo que se perde, também referido como proporcionalidade em sentido estrito. O ato aqui impugnado estabeleceu a vedação da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. Como registrei acima, há conceito científico, há consenso científico de que o lockdown é uma medida adequada para minimizar a circulação da doença. Portanto, penso que a restrição passa claramente no teste da adequação. Além disso, nós sabemos que, fora o distanciamento social, a única medida que é capaz de enfrentar suficientemente a doença é a vacinação. O que, como observou o ministro Alexandre de Moraes no seu voto, nós não chegamos ainda a 10% de pessoas vacinadas, de modo que o distanciamento social continua, sim, a ser uma medida necessária. E, por fim, no plano da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, saber se o que se ganha com a providência é mais valioso do que aquilo que se perde, me parece fora de dúvida que a vida deve ter precedência, nesse caso particular, sobre o exercício do culto, notadamente porque nós estamos falando de uma restrição temporária a uma das manifestações do sentimento religioso, que é a louvação
coletiva, que eu sei que é uma parte importante de muitas religiões. Eu bem entendo que há ritos e sacramentos em todas as religiões que demandam a presença física, mas nós estamos falando de uma restrição temporária de uma das manifestações da liberdade religiosa. Todos podem continuar a ler a sua Bíblia, a fazer as suas orações em casa e mesmo por videoconferência. Eu não quero negar, e o ministro Cássio Nunes Marques acentuou esse aspecto, a importância do encontro e da reunião e da coletividade nessas celebrações. Mas penso que nós não estamos atingindo o núcleo da liberdade religiosa no estabelecimento dessas restrições. Também, como observou o ministro Cássio Nunes Marques, que é localizada, não é em todo o país, não é uma ordem nacional. São os gestores locais que vão aferir sobre a imprescindibilidade ou não desta restrição ao direito de culto. E sempre lembrando que, mesmo respeitando a liberdade religiosa e o interesse de participar de cultos de muitas pessoas, nós não estamos apenas paternalisticamente protegendo os fiéis, porque os fiéis circulam pela sociedade, em casa com seus familiares, com seus empregados, na rua, onde quer que estejam, e, portanto, eles podem ser também vetores de transmissão. Portanto, há um componente cristão aqui também de proteção, respeito e amor ao próximo, envolvidos numa restrição que, no fundo, protege a todos. E, por fim, e para além dessa questão específica da ponderação, presidente, há um outro componente que impõe uma certa modéstia judicial nessa matéria, que é o respeito às nossas capacidades institucionais, como Vossa Excelência, o ministro dos Fluxos, frequentemente gosta de referir. O fato de que o judiciário pode, eventualmente, dar a última palavra, não significa que ele necessariamente deve sobrepor a sua valoração à que tenha sido feita pelos gestores locais, que têm um nível de informação sobre a situação com a qual está convivendo muito maior e detalhado do que nós temos a essa distância. Portanto, e como o Supremo bem decidiu, essa não é uma matéria que comporte decisões nacionais para todas as situações. É claro que deve haver uma coordenação nacional, seria desejável que tivesse havido, mas a situação de Manaus é diferente da situação de Florianópolis, que é diferente da situação de Porto Alegre, e, portanto, deve-se ter deferência para com as decisões político-administrativas dos gestores locais. E, por fim, faço uma última referência, porque houve ênfase nessa questão dos precedentes estrangeiros. Nos dois casos julgados pela Suprema Corte Americana, que fui verificar, isso já foi citado pelo ministro Gilmar Mendes, Roman Catholic Diocese of Brooklyn versus o governador Andrew Cuomo, foi decidido em novembro de 2020. E num outro caso, South Bay United Pentecostal Church, contra o governador da Califórnia. Nesses dois casos, o fundamento de decisão da Suprema Corte não foi a impossibilidade de se restringirem os cultos, mas sim a circunstância de que se tinha utilizado para a restrição de cultos de critérios mais rígidos e mais rigorosos do que para outras atividades seculares e para outros negócios em geral. Portanto, o fundamento não foi que a liberdade religiosa impedisse a restrição a culto, foi que se impuseram restrições ao culto diversas e mais gravosas do que as impostas a outras atividades seculares. Portanto, foi o caráter discriminatório e não propriamente uma violação do conteúdo mínimo da ideia de liberdade religiosa. Portanto, presidente, eu fiz questão de exaltar o meu respeito ao sentimento religioso, fiz a observação, ecoando o que disse o ministro Cássio Nunes Marques, de que na maior parte do país não existe esta restrição e que onde ela exista, porque determinada pelas autoridades regionais ou locais,
ela deve ser respeitada porque corresponde à orientação médico-científica das principais autoridades e das principais entidades que recomendam, nesse momento grave da vida brasileira, o lockdown. Eu tenho a maior empatia e solidariedade pelas pessoas que, em razão do lockdown, passam uma grande dificuldade momentânea, que é inegável. Mais de 50% das pessoas no país vivem um momento pessoal de grande dificuldade para além das perdas afetivas. Mas, evidentemente, é melhor padecer um sofrimento material circunstancial que poderá ser sanado em algum lugar do futuro do que correr um risco gravíssimo de perda da vida, porque aí não há recuperação possível. Infelizmente, as pessoas que morrem continuarão mortas. E, portanto, esse é um equilíbrio, um trade-off relativamente fácil de escolher. Algumas semanas, talvez meses de dificuldade em troca de uma vida pela frente. Acho que essa é a escolha que nós temos que fazer. Portanto, cumprimentando uma vez mais o ministro Gilmar Mendes pela felicidade do voto e pela presteza de ter trazido essa matéria, que é importante, porque, no fundo, nós estamos falando de salvar vidas. Presidente, eu estou acompanhando Sua Excelência, denegando também a cautelar pleiteada, e apenas porque é a praxe nos meus votos, eu concluo com a seguinte tese de julgamento: é constitucional, quando comprovadamente necessária por critérios técnicos e científicos, a restrição total à realização de cultos presenciais como medida de contenção da pandemia da Covid-19. Agradecendo a atenção, presidente, é como voto.